Ok? Amém? Glória a Deus. Mais uma noite, estamos aqui reunidos em São Gonçalo, no município de São Gonçalo. Agradecemos a todos que estão participando dessa live, amém? Vou colocar aqui só um instantinho para fazer o teste aqui do som, pessoal. Um momentinho. Aleluia. Então, estamos aqui mais uma noite para falar sobre um tema importante. Um tema importante sobre... A gente não vai falar sobre o livro de Apocalipse, tá bom, gente? Então, tá ok? O som já está aí funcionando, né? Então, o tema de hoje é esse aí. Apocalipse, primeira ressurreição. Tá ok? Tá, a imagem tá captando aí? Então, o tema de hoje é esse aí, Apocalipse, primeira ressurreição. É um tema que muitos têm interesse de conhecer, né, mais sobre isso, sendo que nós não vamos falar exatamente sobre o livro de Apocalipse, mas a gente vai entender o que seria. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, essa carta, ela não foi escrita exatamente para a igreja, assim, no sentido de doutrina, né, para a igreja. E sim, essa carta foi escrita para Israel mesmo as 7 igrejas da Ásia. Ali, no caso, os acontecimentos se referia ao que Jesus... Está saindo o som? Ok? Ao que Jesus tinha falado antes da cruz sobre os últimos dias, né? Então, o Apocalipse trata disso. E o Apocalipse, ele é um livro com muitos enigmas, né? Aquelas expressões são codificadas e muita coisa do que se fala no Apocalipse é difícil de encaixar na doutrina, até mesmo o que Jesus falou antes, nos 4 livros históricos, né? Como também o que Paulo também relata em suas epístolas, em suas cartas. A gente vai entender isso, por que eu estou falando isso. Então, o tema é esse aí, Apocalipse, primeira ressurreição. Vamos ler alguns textos do livro de Apocalipse, mas a gente vai entender o que seria, então, a ressurreição conforme as doutrinas, né? Então vamos ler aqui, cantar não, né? Vamos ler, estávamos cantando, vamos ler agora aqui, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Então diz o seguinte: e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Então vamos prestar atenção aí no grifado aí. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre o quê? A terra, né? Reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. Agora vamos ler. Saiu do vídeo? Não, né? Então vamos continuar lendo aqui. Está online? Não, ok. É só o pessoal que está mandando mensagem, né? Então vamos ler agora aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte, agora vamos entender, na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 26. Então, como já dissemos, a gente está fazendo a leitura desse texto, mas vamos passar para os textos de Paulo e o que Jesus também falou antes da sua morte. Amém? Então, meus irmãos, né, graças e paz a todos que estão no Facebook e no YouTube. Estou parabenizando vocês por estarem aqui reunidos aqui. Não esqueçam de compartilhar depois a mensagem para os contatos. Amém? Então, hoje vamos conversar sobre
o que muitos cristãos querem saber, né? Está escrito ali, né, gente? Muitos cristãos querem saber exatamente isso, mas interpretar o Apocalipse, o nosso intuito não é interpretar o livro do Apocalipse, mas a gente entender o que seria a ressurreição, a tão falada ressurreição pelo apóstolo dos gentios, né? Então, o tema, primeira ressurreição. Vamos ler uma quantidade expressiva de textos em que diz que eram reis e sacerdotes, né? Então, os textos do Apocalipse diz que eles eram reis e sacerdotes, ok? Eles já reinavam sobre a terra. Então, o reino não seria lá no reino de Deus, nos céus, mas sim sobre a terra, é o que está escrito nos textos. Então, vamos ler os textos do Apocalipse. Ó. João, 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 1, 4. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, 5. E nos fez, está falando o quê? E nos fez, eles lá, reis e o quê? E sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 1, 6. Então vejam aí que está escrito o quê? E nos fez, se referindo a eles que estavam vivendo lá, naquele período, né? Antes da parousia do Senhor, antes da vinda, né? Então, eles já eram reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 1, 6. Então, vamos ler outros textos afirmando que eles eram reis e sacerdotes e reinariam sobre o quê? Os céus ou a terra? Reinariam sobre, vou baixar um pouco o som aqui, gente. Reinariam sobre a terra, no caso, né? Amém? Então, glória a Deus. Vamos ler aqui, ó. E cantavam um novo cântico. Então, o que seria isso? O que significaria isso? E cantavam um novo cântico, porque já tinha mudado o quê? O sacerdócio, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto com o teu sangue, nos comprastes para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Apocalipse 5, 9. Então vejam aí que está escrito, né? Toda a tribo, aí a gente se entende que seria o quê? Israel. E língua, então a gente está se referindo a outras nações também. E povo e nação. Então o reino do Senhor abrangeria todos, gregos, judeus. Então é o que está escrito aqui onde? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Quer dizer, o reino não viria só para Israel, mas se estenderia, né, conforme está escrito, que a gente vai entender mais para frente. E para o nosso Deus nos fizeste o quê? Reis e sacerdotes. E reinaremos nos céus em espírito. Só espíritos? Não. Reinaremos sobre a terra. Está bem claro isso, não tem porquê a gente entender que o reino não seria aqui, porque embora Jesus tivesse falado antes da cruz que o reino dele não era deste mundo, o que ele estava dizendo é que o reino dele não seria o quê? Visível, tocável, mas o reino dele seria dentro, no caso ele falava que estava entre eles, e depois Paulo já dizia que estava dentro deles, porque seria o que o reino? Alegria, gozo e paz, e no Espírito Santo, que não seria comida nem bebida, mas dentro de cada pessoa o reino de Deus se estabelece. Amém? Textos da carta de Pedro aos judeus dispersos entre a gentilidade, entre os gentios. Então Pedro escrevendo essa carta para os judeus que estavam dispersos. Vamos ler aqui, ó. Olha o que Pedro fala. Mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real. Vejam, reis e sacerdotes. Não vamos esquecer que está escrito no Apocalipse o quê? Reis e sacerdotes. E veja que Pedro confirmando aqui, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então vejam aí, isso aí não teria sido o quê? Que eles estariam sendo vivificados ou ressuscitados, tendo a vida. Então, em outras palavras, Pedro está falando sobre a vida que eles receberam. Como que eles poderiam sair das trevas para a luz se eles não estivessem sendo vivificados? Então vamos entender que eles se tornaram no reino de Cristo reis e sacerdócio. Porque vós sois o quê? Geração eleita e sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Vós que em outro tempo não eres povo. Olha o que Pedro está falando. Não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia antes da cruz, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2,10. Então vejam, embora estivesse sendo dito que o reino de Cristo estava sobre a terra, Jesus falou que o reino dele não era deste mundo, né? Interessante. Alguém vai falar assim, mas Jesus falou que o reino dele não seria deste mundo. Como que o reino dele poderia ser sobre a terra? Mas o que ele estava dizendo é que o reino dele não seria um governo humano, um rei com uma coroa lá, como muita gente pensa, né? É isso que ele estava dizendo. O reino dele seria o quê? O que Paulo falou depois, né? Então não seria, ou seja, não poderia ser visto. Vamos ver os textos, o que dizem. Olha só o que os fariseus, os judeus, perguntaram a Jesus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, eles estavam esperando o quê? Um reino terreno, um governo humano. Por isso que eles rejeitaram Jesus, né? E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vai ser um rei com uma coroa, como muita gente pensa aí que Jesus vai chegar nas nuvens, cheio de anjinhos em volta, é tudo muito legal, né? Aqueles anjinhos e Jesus no trono, as pessoas pensam isso, né? Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ninguém vai ver o reino de Deus. Então o reino de Deus já é uma realidade, né? O som está ok, gente? Tá, né? Lucas 17:20. Nem dirão, olha só, olha o que Jesus falou. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Por quê? Eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17:21. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Que o reino de Deus já estava entre eles. O reino estava onde? Em Jesus. Nele, ele estava já reinando. Lucas 17:21. O apóstolo Paulo já falava que o reino dos céus, ou o reino de Deus, já era uma realidade no ministério do Espírito. Ele já dizia como era esse reino. Vamos ver aqui como Paulo falava como seria, como estava sendo o reino. Olha só o que Paulo fala em Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus, não é o reino de Deus que ele está falando? Não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja, o Paulo está falando aqui que o reino de Deus não é se assentar numa mesa, onde tem um trono lá, um rei lá sentado, e a gente naquela mesa enorme, cheio de crentes sentados no reino de Deus. Não é isso. O reino dele é uma condição espiritual. É isso que Paulo está falando, né? Na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Olha só, o trono do Filho subsiste, né? Pelos séculos dos séculos. Porque tem alguns irmãos que pensam que o reino de Cristo ele encerrou ali nos anos 70. Não. Os textos dizem que o reino dele subsiste pelos séculos dos séculos. Não seria só no primeiro século, como alguns pensam. Vamos entender pelos textos e não pelo achismo. Porque muita gente acha, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, mas vamos ler os textos para ver a verdade. O trono do Filho subsiste pelos séculos dos séculos. Vamos ler aqui, ó. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo, Hebreus 1:7. Mas do Filho, diz, ó Deus, o teu trono subsiste
pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:7. Então o reino de Cristo, ele não ficou só lá nos anos 70. Né? O reino de Cristo, ele foi adiante. O evangelho eterno se propagou até os dias de hoje. Então muitos hoje ainda creem em Jesus, né? Entendem esse reino que está dentro de nós. Ora, nós não sentimos a paz, a alegria, o gozo, a paz, a alegria no Espírito Santo? Então, isso é o reino de Deus em nós. Cetro de equidade significa que é a equidade em nós, é o amor de Deus em nós. É isso que é o cetro da equidade do reino de Cristo. Então vejam aí que é pelos séculos. Está escrito ou não está escrito? Está. Pelos séculos dos séculos. Não seria só no primeiro século, como muitos pensam. Alguns estão pregando isso por aí, né? Mas o reino de Cristo, ele é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então ele é eterno, ele é para sempre. Enquanto a gente tiver gente aqui nesse mundo, o reino de Cristo está estabelecido na terra, sobre a terra. Hebreus 1:7. Jesus já dizia que era chegado o reino de Deus lá antes da cruz. Mas ele dizia que os homens ainda faziam o quê? Forças. Eles faziam forças pelo reino. Lutavam pelo reino, mas eles não tinham entrado no reino, porque o Espírito Santo não tinha sido dado. Como o reino de Deus, ele é alegria, paz, gozo no Espírito Santo, e diz lá no livro de João que eles não haviam ainda recebido o Espírito Santo. Receberam depois que Cristo foi à cruz. É importante de entender isso. Então, o reino de Deus já estava entre eles, mas os homens estavam fazendo forças. João Batista estava fazendo força por esse reino. Tá bom, gente? Deu para entender? Acho que deu, né? Veja o que Jesus falou em Mateus 12:28. Mas, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Já havia chegado. Por quê? Ele não estava expulsando os demônios pelo Espírito? Não é o Espírito de Deus? Então é o reino. O reino de Deus era o Espírito já presente ali em Jesus. Olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 10, versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Está escrito ou não está escrito? O reino já não tinha chegado? Já. Mas eles estavam fazendo, os homens estavam fazendo forças, ainda pela lei, né? Para entrar nesse reino, para ter esse reino dentro deles. Mas isso aí não seria ainda possível, pois Cristo não tinha sido glorificado. Lucas capítulo 10, versículo 9. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, não é um governo humano, correto? João 18:36. Lucas 7:28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Olha Jesus falando aqui sobre João Batista. E olha o que ele fala sobre João Batista e sobre quem está no reino, quem estaria no reino, né? E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Não há o quê? Maior profeta do que João Batista. Mas o menorzinho, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Porque João Batista ainda estava no ministério terreno, que não era o ministério do Espírito ainda. Ele estava cumprindo ainda, interpretando a lei de Moisés. Então é importante a gente entender isso. Até o próprio Jesus, já vejam, até o próprio Jesus em carne, ele foi colocado um pouco abaixo do que os anjos. Está escrito em Hebreu, né? Ele foi feito um pouco abaixo do que os anjos. Por que Jesus ficou um pouco abaixo do que os anjos? Porque ele estava manifestado num corpo humano, em carne. E os anjos são espíritos. Então, por isso que Jesus ficou um pouco abaixo do que os anjos. É importante a gente relatar isso aqui que está no livro de Hebreus, isso aí. E nós já lemos, muitos de nós já lemos. Veja o que diz aqui, ó. Esse aqui foi Lucas 7:28, né? Sobre quem seria maior no reino de Deus do que o profeta, né? A lei e os profetas duraram até João. Vejam, a lei e os profetas duraram até João. Desde então,
é anunciado o reino de Deus. Jesus está falando que o reino estava sendo anunciado. E todo homem emprega forças para entrar nele, ou seja, para fazer a vontade de Deus pela lei. Pela lei eles estavam fazendo força, mas eles não conseguiam. Por isso que Cristo veio. Então eles estavam empregando forças para entrar nesse reino. Lucas 16:16. Paulo ainda sobre o reino. Ó. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, vejam... Alô? Som. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Então veja o que Paulo está falando aí. Que, no caso, o reino de Deus não deveria ter esse tipo de coisa dentro das pessoas. Né? A devassidão, a impureza, a avareza, a idolatria. Por quê? Quem se permite ter, né, essas coisas na sua vida, ele não herda, ele não vive, ele não está vivendo em espírito e verdade. Foi por isso que Paulo falou, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ou seja, ele não herda, ele não vive. Ele é filho de Deus? De repente, ele é filho de Deus, mas ele não vive o reino, ele vive nisso aí. Então não está andando em espírito e verdade. É isso que Paulo está falando aqui, Efésios 5:5. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, vamos ler agora aqui, ó, Romanos 5:17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão como? Depois da morte? Ou em vida? Em vida, reinarão em vida. O reino está na terra. Como falou assim, reinarão por 1000 anos sobre a terra, né? Isso aí no Apocalipse, mas a gente vai entender isso aí depois melhor. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, Romanos 5:17. Vamos ler o texto principal deste tema. Veja o que diz em Apocalipse: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aí a gente vai perguntar, que primeira ressurreição é essa? Se Jesus estava falando da ressurreição dos mortos, e ele falava o que lá antes da cruz? Ele falava assim: na ressurreição serão como anjos, que não se casariam nem se dariam casamento. Aí claro que Jesus estava falando aí da ressurreição daqueles que dormiam, que eles iriam ressuscitar, mas não iriam ressuscitar, vamos supor, vamos colocar que fôssemos nós, não iria ressuscitar Messias, Igor, Patrícia, né, a irmã Laí, irmã Danaí e a irmã, né? Não iria, nós não iríamos ressuscitar pessoas, porque Jesus falou que seriam como o quê? Anjos, espíritos, então não seria Messias. Se fosse Messias, de repente ia chegar alguém lá que eu discuti, briguei com alguém, o cara ia, você está aqui? Poxa, eu ainda encontrei você aqui, entendeu? Então vejam, então a ressurreição, na ressurreição que Jesus estava falando, se referia à ressurreição dos mortos e não seria aí o que a gente pode até entender pelo Evangelho de Paulo, que seria a primeira ressurreição, porque o Evangelho que nós pregamos é o Evangelho que Paulo pregava, porque Paulo falava o quê? Se alguém viesse com outro Evangelho, que deveria ser o quê? Descartado, é anátema. A gente não pode falar algo diferente do que Paulo falava. Então vamos colocar a primeira ressurreição na condição espiritual daqueles que viviam lá no primeiro século, daqueles que já estavam reinando em quê? Já estavam reinando em vida, se pela ofensa de um e por meio de um só. Olha o que Paulo fala: reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então quem estava reinando em vida, como que eles entraram no reino? Se não foi pela ressurreição, se não for porque eles foram vivificados em Cristo, se não for porque quando Cristo ressuscitou, eles também ressuscitaram. Então, gente, o que seria a primeira ressurreição? Que lá no Apocalipse, muitos enigmas, muita coisa, muita codificação, e você fica até meio confuso com o Apocalipse. Mas veja, não precisamos nos preocupar com o Apocalipse, porque o Apocalipse foi uma carta escrita para eles lá, não foi para nós. Então, o Evangelho eterno é esse aqui, é o que Paulo pregou, porque o reino seria eterno, pelos séculos dos séculos. Então, esse Evangelho, ele continua, não no sentido de nos salvar, porque nós não precisamos de ser salvos, a gente já sabe disso. A gente que prega a graça, a gente sabe que nós não precisamos de ser salvos, porque nunca estivemos perdidos. Nós tomamos conhecimento que eles foram salvos, e cremos nisso e já estamos.
na condição do reino, não precisamos entrar no reino, nem fazer força para entrar no reino, porque já estamos no reino. O que nos resta? Andar em espírito, em verdade, e não andar conforme Paulo falou em Efésios lá, né, sobre a idolatria, aquelas coisas todas que, porque, embora sejamos do reino, viveremos como se não fôssemos, né, não andando em espírito, em verdade. Então vamos passar adiante. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui está falando em Apocalipse. Eu só estou usando esses textos, mas não vamos navegar pelo Apocalipse. Sobre este não tem poder a segunda morte. Então eu pergunto a vocês, quem estava em Cristo teria morte, condenação? Não. Então, sobre eles não tem poder a morte. Mas serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Não fica preocupado com esses 1000 anos aí não, gente. Por quê? Muita gente às vezes fica preocupada com esses 1000 anos. O que significa esses 1000 anos aí? Mas a gente pode até fazer uma divagação aqui, né? Pra gente, uma divagação que seria 1000 anos, Apocalipse 26. Porque muita gente fala muitas coisas, né? Mas vamos ler os textos? O tema é esse aí, Apocalipse é a primeira ressurreição, né? Apocalipse, eu coloquei Apocalipse, primeira ressurreição, até mesmo para chamar a atenção sobre o reino, né? Sobre a ressurreição dos mortos e a outra ressurreição que Paulo tratava. Paulo estava tratando que eles já eram ressuscitados. Ué, a ressurreição não tinha ocorrido, como é que Paulo está falando que eles eram ressuscitados? É interessante isso, né, gente? Que a gente pode observar nos textos de Paulo. Então eu coloquei aqui, reinar por 1000 anos, a gente pode até imaginar que é o mesmo que reinar por toda a vida. Reinar enquanto você vive. Podemos. A gente vive 1000 anos? Não. Mas a gente pode ler que Matusalém, ele viveu quase 1000 anos. Então, veja, ele não estava no reino, mas é só um exemplo para a gente entender que o homem, ele até poderia viver até 1000 anos. Poderia, porque tem um relato na Bíblia que um homem, em Gênesis capítulo 5, versículo 27, que ele viveu por 969 anos. Ele foi o que mais viveu, de acordo com um relato bíblico, sobre a terra. Então vejam, quando aqui fala o quê? Que a gente acabou de ler? Reinarão com ele por 1000 anos. Bom, a gente pode entender que seria para sempre. Enquanto estamos aqui, estamos reinando com Cristo. Amém? Esses 1000 anos não tem nada a ver com o entendimento literal, que muita gente quer colocar uma condição literal, achando que ainda vai acontecer um milênio aqui na terra, Jesus aqui no... se Jesus falou que o governo dele, que o reino dele não seria daqui, como que a gente vai dizer que Jesus vai reinar aqui no planeta, vai ter um governo onde vai vir super homens, né, que vão fazer parte do reino de Deus, e aqueles súditos que vão estar subjugados ao reino de Cristo aqui, e nós que somos de Cristo vamos ser como reis e sacerdotes aqui na terra, é o que futurizam, né, isso aí. E a gente vai ser pessoas pessoais do reino. Você é ralé, nós somos reis e sacerdotes. Então, a religião é que passa essa ideia. Mas se formos ler nas escrituras, não é isso que é o reino de Cristo. O reino de Cristo é o quê? Alegria, gozo, paz no Espírito Santo. Não tem nada a ver com o governo humano. Então esses 1000 anos não tem nada a ver com o entendimento literal. A primeira ressurreição foi o que ocorreu no primeiro século, podemos dizer assim, porque o único lugar que diz que eles já estavam ressuscitados é Paulo que fala. Pedro falou na epístola dele que eles já eram reis e sacerdotes. Por como? Que eles seriam reis, se eles seriam sacerdócio real, sem terem sido vivificados em Cristo ou ressuscitados em Cristo. Então a gente pode entender assim, a primeira ressurreição foi o que ocorreu no primeiro século. Esqueçam o Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro enigmático, né? O apóstolo Paulo já falava e está registrado. Vejam o que está escrito, gente. Portanto, Paulo estava falando com eles lá. Se já ressuscitaste com Cristo, será que eu estou com problema de vista? Não. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha só, Paulo está dizendo que eles já tinham sido ressuscitados antes da ressurreição dos mortos. Então essa não teria sido a primeira ressurreição? Ou não? Aí, se essa não foi, então teria 3 ressurreições. Essa aí que Paulo está falando, a ressurreição do morto, mas outra que seria antes da outra. Então, gente, não tem sentido, né? Então a gente tem que interpretar a Bíblia, o Apocalipse, seja qualquer livro da Bíblia, se interpreta pelo Evangelho revelado ao apóstolo dos gentios, que é o Evangelho que foi revelado. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, Colossenses 3:1. Então vejam que aqueles que estavam ainda vivos no corpo humano, já estavam ressuscitados, ou não estavam? Eles não estavam ressuscitados no Espírito? O reino já não estava neles?
Então eles estavam ressuscitados. Mas de quê? Das ofensas. É importante que saibamos que antes do cumprimento da ressurreição dos mortos, Paulo já falava para os irmãos isso aí, que eles já estavam ressuscitados das ofensas. Vamos ver aqui, ó. Na Epístola aos Tessalonicenses, Paulo relatou o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo agora aqui, ele já não está falando daquela ressurreição que ele falou ali, ele já está falando da outra ressurreição, vejam. Vocês podem observar que Paulo está falando que os que morreram em Cristo, que não estavam mais na terra, eles o quê? Ressuscitarão primeiro. Mas ressuscitar primeiro não significa que essa seria a primeira ressurreição, porque Paulo já estava falando que eles estavam ressuscitados. Então o interessante é isso aí, ressuscitarão primeiro. Ou seja, antes do arrebatamento. Então vamos entender. 1 Tessalonicenses 4,16. Depois nós, aí Paulo fala o quê? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, aqueles que ressuscitaram dos mortos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então vejam aí que aí seria o cumprimento cabal, né, de tudo, porque embora eles estivessem ressuscitados, mas vocês podem ver que no livro de Romanos, Paulo fala que a natureza ainda gemia com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que seria exatamente essa ressurreição aí dos mortos aí, que eles ainda estavam aguardando, estavam retidos. Então a natureza gemia, e Paulo também dizia que eles gemiam com dores de parto, esperando essa manifestação. Aí, como diz aqui, seremos o quê? Arrebatados. 1 Tessalonicenses 4,17. Eu estou falando, gente, no entendimento de que tudo se cumpriu. Muita gente vai achar estranho isso, porque na Bíblia está falando seremos. Se a Bíblia está falando que seremos, como é que você está falando que já aconteceu? A Bíblia sempre vai falar seremos. Daqui a 1000 anos a Bíblia vai estar escrito assim, ó, seremos arrebatados. Não vai mudar isso. Então quando é que vai se cumprir? Nunca, então, né? Porque muita gente pega a Bíblia e lê dessa forma, achando assim, mas está no futuro, Messias. Como é que você está dizendo que ainda vai acontecer? Isso é a gente pode entender a partir do momento que a gente vai entender que o Evangelho já é algo que já está consumado. Como a gente diz, escatologia consumada. Amém? Esse é outro tema. Então veja aí. Vejamos que primeiro ressuscitaram os mortos. Né? Os que os textos dizem que dormiam, os que estavam separados de Deus no Hades, aguardando, ou na sepultura, ou seja, os que já haviam deixado a vida terrena. Então Jesus, quando Jesus morreu, ele ficou por um período lá também no mundo dos mortos. Ou ficou? Ficou, é o que a Bíblia diz, né? Mas ele não pode ficar retido em prisões, né? Naquela sepultura, na morte. Então por isso que ele ressuscitou, porque Cristo não pecou. Amém? Os que estavam vivos no corpo humano, que já estavam ressuscitados no Espírito, que Paulo falava que vocês já estão ressuscitados, né? No Espírito em Cristo, esses seriam arrebatados no Espírito e se encontrariam com os Espíritos que ressurgiram dos mortos nos ares. Então o que significa isso, gente? Nós estamos em Espírito com esse reino de Cristo que é espiritual. Estamos vendo anjos por aqui? Não estamos, mas eles estão? Estamos nas regiões celestes, onde os anjos de Deus, os espíritos, glorificam a Deus, e você dizer que aqui ou ali não é. Meu reino não vai ser aqui, nem ali, é alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Então é isso, né, gente? Para a gente entender o que seria assim, espíritos que ressurgiram dos mortos nos ares, eles se encontrariam, seriam arrebatados. Então Paulo estava aguardando esse arrebatamento. Gente, está cansativo? A gente não vai demorar muito não, tá? Então, se os que haviam deixado a vida terrena depois da cruz estavam ressuscitados, então aqueles que não haviam ainda morrido, está dando para entender? Os que não haviam morrido, Paulo está dizendo que eles já estavam ressuscitados. Eles não poderiam então estar mortos. Se eles já estavam ressuscitados, estavam mortos? Não, estavam vivos em Cristo. Dessa forma, não precisavam de uma ressurreição, pois só os mortos ressuscitam, correto? Não os vivos. Isso aqui é só um repeteco. Então, gente, quando Cristo ressuscitou, todos ressuscitaram, é o que diz o Evangelho. Mas os outros mortos não ressuscitaram, eles ficaram aguardando ainda o final, né, a vinda do Filho do Homem. Todos eles ressuscitaram, ficaram livres da lei e do pecado, uma vez que haviam morrido na cruz. Então por isso que nós falamos assim, nós morremos lá na cruz também com Cristo.
Mas o Cristo que foi as primícias dos que dormem, o único, ele foi o único que ressuscitou dos mortos. Então, antes da ressurreição dos mortos, o único, a primícia foi Jesus, o único que ressuscitou dos mortos, ninguém mais. Deu para entender? Acho que deu, né? Interessante que Jesus, quando morreu, diz Pedro que Cristo foi aonde? Aos espíritos em prisão, vamos ver aqui, e pregou aos espíritos. Vamos ler esse texto de Pedro que é interessante, né? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou seja, ressuscitado. 1 Pedro 3,18, no qual também foi, vejam, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos em prisão são esses que Jesus pregou? Nós podemos entender que eram aqueles que estavam aguardando a ressurreição. 1 Pedro 3,19, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. 1 Pedro 3,20. Então, gente, mas como Cristo foi as primícias dos que dormiam, não ficou no Hades. Ele foi, pregou os espíritos em prisão, né? Mas ele não ficou lá. Ressuscitou no terceiro dia. Mas aqueles que dormiam, aqueles espíritos, os que viveram antes da cruz, não ressuscitaram, ficaram aguardando a ressurreição dos mortos, né? Pois estavam separados de Deus devido ao pecado do primeiro homem, que ainda precisava Cristo vir sem pecado, como diz, né? É interessante que Paulo falava para aqueles que estavam vivos na carne, aí já da igreja que estava lá no primeiro século, que eles já haviam ressuscitado com Cristo. Veja, os vivos já haviam ressuscitado com Cristo, uma vez que antes estavam mortos nas ofensas. Então ressuscitaram das ofensas, ou como se entende, eles foram vivificados ou ressuscitados. Vamos ler? Veja o que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, então eles estavam mortos nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, quando Cristo ressuscitou, Paulo está falando aqui que aqueles que estavam mortos ressuscitaram, ou foram vivificados, é a mesma coisa? Tiveram vida, eles estavam o quê? Mortos. Então vejam, então aqui que a gente entende que essa foi uma ressurreição que ocorreu quando Cristo ressuscitou. Mas esses que ressuscitaram, eles não estavam sendo primícias, porque Jesus ressuscitou como primícia dos que dormiam, dos que tinham morrido. Aqueles que estavam vivos no corpo, eles ressuscitaram das ofensas. Então é importante a gente entender isso. Efésios 2,5. E nos o quê? O que está escrito aí? Nos ressuscitou juntamente com Cristo, com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, no reino, em Cristo Jesus. Veja que lindo, gente. Isso é o reino. Então, só poderia entrar no reino quem tinha ressuscitado junto com Cristo. Então, foi por isso que João Batista não entrou no reino. Ele fez força, muita gente fez força, pela lei, para cumprir, para obedecer, mas eles não conseguiam entrar no reino, porque dependia de que Cristo ressuscitasse junto. Ninguém poderia ressuscitar sozinho. Um morto sozinho não pode se viver, ter vida sozinho. Alguém tem que ressuscitar ele. Então, quando Cristo ressuscitou todos aqueles que estavam mortos nas suas ofensas. Efésios 2,6. Vejam, para mostrar no século vindouros, aí agora para mostrar aqui, Patrícia, Igor, irmã Laí, irmã Danaí, irmã, né? Fabiana, Messias, para nos mostrar agora no século vindouro, aqui está falando de 2020 também, podemos entender assim, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco não, para com eles, porque Paulo está falando deles, não está falando da gente. A graça foi demonstrada para com eles, não para conosco, porque nós não estivemos nas ofensas, né, da lei, do pecado. Então isso é a graça. Muita gente não entende isso, né, gente? Porque muita gente ainda fala assim, não, mas é que tem tanta maldade no mundo, como você pode dizer que não tem um pecado? Mas a maldade são as obras da carne, a natureza humana, não tem nada a ver com aquelas ofensas que a lei condenava. A condenação do pecado, ela foi tirada por Cristo. Mas o homem, ele é mau porque ele está nessa vida terrena. A natureza adâmica, ela nos acompanha até hoje. A natureza dele nos acompanha, mas o pecado de Adão já não é mais punido, né? Nós não somos culpados
por aquele. Na verdade, nunca tivemos, né? Nós não estivemos antes da cruz. Efésios 2,7 aqui. Então, nos mostrou agora aqui, nos séculos vindouros, isso. Então, o que Paulo está tratando aqui? Da primeira, o quê? Ressurreição, né? Não seria a primeira ressurreição? Qual seria, então, outra ressurreição? Se a ressurreição dos mortos não teria ocorrido. Da primeira ressurreição, que se tratava daqueles que estavam vivos no corpo carnal, ainda estavam vivos lá, vivendo lá nos anos 70. Eles foram os bem-aventurados ou não foram? Eles não estavam com a felicidade dentro deles? Eles não estavam reinando em vida, como eles não estavam sendo bem-aventurados ou felizes no reino de Cristo? Por quê? Porque fizeram parte da primeira ressurreição junto com Cristo. Ressuscitaram no Espírito antes que ocorresse a ressurreição dos que dormiam ainda. Acho que está dando para entender. Já aqueles que estavam mortos, já sepultados ou dormindo, mesmo há muito tempo, né? Moisés, José, Davi, ficaram para a segunda ressurreição. Aqueles espíritos em prisão, podemos entender assim, porque Pedro fala, ficaram naquela condição aguardando a ressurreição dos mortos. Então, quando eles ressuscitaram, os que estavam vivos, ou seja, vivificados já em Cristo, foram arrebatados juntamente com eles. Se encontraram com eles nos ares, estamos aí. Amém? Nós estamos aqui já, nascemos nos ares, né, nas regiões celestes. Quando nós nascemos de nossa mãe, um bebezinho já estava cheguei, já estou no reino, né? Então, vejam aí, gente. Então, isso é muito lindo, né? E quanto a nós que cremos em Cristo atualmente? Estamos vivos, nunca estivemos mortos, portanto, não precisamos nem de ressurreição, nem de arrebatamento. Isso vai escandalizar muita gente, né? Mesmo ocorrendo a nossa morte física, nós não vamos ficar no Hades, porque foi jogado no lago de fogo, está escrito no Apocalipse, né? Não tem poder sobre nosso espírito não ficam retidos mais na morte, porque Cristo já tirou os pecados. Então não morremos mais espiritualmente como antes da cruz ocorria lá com ele. Então muita gente quer saber o que seria a primeira ressurreição, inclusive muitos irmãos pregam hoje em dia, futurizando, né, ainda o que já ocorreu. Então quando Cristo ressuscitou, os vivos, eles ressuscitaram com Cristo, ou não? Aí vamos falar assim, gente, me ajuda aí, como diz lá o repórter lá, né? Me ajuda aí, gente, será que eu estou errado? Então quando Cristo ressuscitou, eles ressuscitaram. A primeira ressurreição ocorreu quando Cristo, as primícias dos que dormiam, ressuscitou. Então aqueles que estavam vivos, Paulo, Pedro, todos eles ressuscitaram junto com Cristo. E nós já estamos no reino. Então os que não dormiam, os apóstolos e todos os que creram em Cristo, ressuscitaram juntamente com ele, ou seja, foram vivificados com ele. Então alguém pode perguntar, como eles ressuscitaram se já estavam vivos? Ora, como é que vai ressuscitar quem já estava vivo? A resposta é, ressuscitaram das ofensas, ou seja, da morte espiritual, não teria mais poder sobre eles, da forma como ocorria com os que viviam antes da cruz, os quais estavam na esperança do Messias, não esse Messias, o Yeshua de Israel, amém? Eles estavam na esperança. Então eles foram ressuscitados daquela condição anterior. Então a gente pergunta, por que Cristo foi feito as primícias dos que dormiam? Resposta, porque ele foi o primeiro espírito que estando no Hades, né, foi o primeiro que saiu daquela condição no terceiro dia, não foi? Foi ou não foi? Foi. Voltando para as alturas depois, né, depois ele compareceu junto com os seus discípulos lá, comeu peixe, se alimentou, mostrou suas feridas, ele estava em corpo humano ainda ali, né? Mas ele é espírito, depois aquele corpo foi ocultado na nuvem, ele é espírito, né, gente? Então isso aí é outro tempo, senão vai ficar muito longo. Esse Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. Gente, é importante a gente entender o seguinte, que Cristo, quando ressuscitou, na verdade, foi o espírito dele que saiu daquela condição de morte. Foi o espírito dele que ressuscitou, mas ele compareceu no corpo humano ainda, que ele mostrou suas mãos, mostrou seus pés. É interessante isso aí, porque muita gente fala assim, é no espírito. Não, Jesus falou, não, veja se não sou eu mesmo, que estou aqui, em carne e osso. Pedro, prepara um peixe para mim aí. Comeu. O espírito come peixe, gente. Então vejam, então quando Cristo ressuscitou, o espírito dele é que ressuscitou. Mas voltou, aquele corpo estava ali no túmulo e voltou. Mas Deus concedeu que ele aparecesse. Não que necessariamente Jesus precisaria aparecer em carne e osso. Mas Deus concedeu somente para as testemunhas, para
a Maria, para o pessoal que eram as testemunhas da ressurreição dele, porque precisava se cumprir isso. Então vejam, a ressurreição, ela é no espírito, mas Deus concedeu. Então depois que Jesus aparecesse no corpo humano, mas depois Deus ocultou na nuvem, física mesmo, eu creio, porque ele se mostrou ali. Então quando ele foi sendo elevado às alturas, não era um espírito que estava sendo elevado, mas sim o corpo dele que foi ocultado, porque espírito não precisa ser ocultado. O que precisava ser ocultado é algo físico. Então Jesus foi ocultado e a partir daí ninguém mais viu Jesus, né? O corpo humano. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados, 1 Coríntios 15, 17. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Olha o que Paulo fala. Os que dormiram em Cristo estão perdidos, 1 Coríntios 15, 18. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, 1 Coríntios 15, 19. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15, 20. Então vamos entender. Os que estavam vivos não estavam dormindo em Cristo, certo? Não estavam, eles estavam vivos. Eles estavam acordados no corpo carnal, não estavam dormindo, não estavam mortos no corpo, né? Mas eles estavam, antes da cruz, mortos. Antes da cruz, eles estavam mortos, nos delitos e pecados. Então, dessa morte, eles foram ressuscitados juntamente com Cristo. Né, ressuscitados espiritualmente, né, dos delitos e pecados, e ficaram com o penhor do Espírito, ou seja, garantidos de que na vinda do Filho do Homem, falhou um pouco aí, gente, acho que não, né? Que na vinda do Filho do Homem eles estariam seguros. Mas aqueles que tinham morrido antes da cruz, Moisés, Abraão, Davi, José, aqueles espíritos, todos eles que morreram antes da cruz ficaram dormindo, aguardando a ressurreição dos mortos. Aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, ou seja, não reinaram em vida, ou seja, não entraram no reino de Deus. Então, todos esses aí, Abraão, Moisés, Davi, João Batista, até João Batista, os últimos antes da cruz, eles não reinaram em vida, eles não viveram em espírito e em verdade, eles estavam vivendo a lei. Não era a lei do espírito de vida. Então é importante entender isso. Por isso que eles não entraram no reino de Deus. Eles estavam fazendo forças, mas não entraram. Porque como que um morto vai viver sozinho? Então, todos antes da cruz estavam mortos nas suas ofensas e pecados. Acho que é importante falar isso aí, acho que está dando para entender, né? Fizeram forças pelo reino antes da cruz. Exemplo, João Batista fez forças pelo reino, mas não chegou ao reino espiritual, porque estava num ministério terreno, né? Fez força pelo reino, mas não chegou ao reino espiritual, morreu antes, dormiu antes. João Batista morreu, né? Foi decapitado. Então o espírito de João Batista ficou para o quê? A segunda ressurreição, a ressurreição dos mortos no último dia, na vinda do Filho do Homem. Ele não reinou em vida, mas isso não significa que ele já era um espírito em Cristo, correto? Mas ele não estava reinando em vida, porque o reino de Deus diz que teria que ser aqui, mas não visível. Não um governo humano, mas ele seria paz, gozo, alegria no Espírito Santo. Acho que está dando para entender. Mas os apóstolos que estavam vivos chegaram a reinar em vida. Reinar em vida é viver em espírito e em verdade. Lembremos que logo que Jesus ressuscitou e foi concedido que se manifestasse, aí Jesus apareceu em carne e osso, ainda em carne e osso, assoprou sobre eles. Lembrem disso? Jesus assoprou, leamos o texto. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o quê? O Espírito Santo, João 20, 22, olha que lindo. Não que eles estivessem recebendo o Espírito naquele momento, né? Então é importante isso. O assopro de Jesus foi uma indicação ou uma forma de demonstrar, uma demonstração que eles já tinham recebido o Espírito quando Cristo ressuscitou, ou seja, que eles já tinham o penhor do Espírito, a vida, que eles já estavam vivificados em Cristo. Acho que está bem claro isso. Então, depois desse dia da ressurreição de Jesus, ninguém mais estaria morto nas suas ofensas, nos seus delitos e pecados, de onde eles foram ressuscitados. Mas a morte ainda seria vencida na sua vinda. Por quê? Por quê que a morte ainda seria vencida na vinda? Porque ainda tinha mortos para serem ressuscitados. Aqueles espíritos que estavam em prisões, né, que Pedro fala, aqueles que estavam antes da cruz, que morreram antes de Cristo na esperança do Messias. Vejam, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a morte ainda teria que ser vencida, ou seja, aqueles espíritos teriam que ser ressuscitados, 1 Coríntios 15, 26. Então a primeira ressurreição foi o fato de terem recebido o penhor do Espírito. Então eu entendo, pelo Evangelho de Paulo, que a primeira ressurreição foi o penhor do Espírito. Eles foram vivificados em Cristo.
então ficariam esperando a completa redenção, ou o resgate da possessão, que se daria na vinda de Jesus. Vamos ler? Uma versão católica que eu achei até mais interessante. Nele também vós, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo, ou seja, eles tinham um penhor do Espírito, a garantia que fora prometido, Efésios 1:13, que é o quê? O penhor da nossa herança, aquele selo do Espírito Santo. Jesus falou, recebei o meu Espírito, olha aí, foram vivificados. Está bem claro, gente? Que é o penhor da nossa herança enquanto esperamos a completa, porque ainda não estava completa, ainda tinha, a natureza ainda estava gemendo, né? Esperando a manifestação daqueles filhos que ainda tinham que ser ressuscitados. Enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Efésios 1:14, versão católica. Muito bonita essa versão, gostei. E essa versão também, ao meio daqui, também achei interessante. É uma versão atualizada. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Cristo já tinha uma propriedade que teria que ser ressuscitada nos últimos dias, na sua vinda, né? Até o presente resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, Efésios 1:14. Então é muito lindo isso aí. O tema de hoje foi esse aí, gente. Apocalipse, primeira ressurreição. Não fique preocupado com aqueles enigmas lá do Apocalipse, com aquelas expressões, daquela codificação toda lá do Apocalipse, dragão, serpente, aquelas coisas todas, porque aquele livro não foi escrito para a igreja assim, porque as epístolas de Paulo, elas foram direcionadas para a igreja como doutrina para a igreja. O Apocalipse era só acontecimentos que se dariam nos últimos dias referente a Israel. Então é importante a gente entender isso, que a gente só está aqui colocando que eles já estavam ressuscitados mesmo lá das ofensas. Então, a primeira ressurreição nada mais foi do que ocorreu. O que ocorreu? Isso se deu ao receberem o quê? O penhor do Espírito. Jesus demonstrou isso ao soprar sobre eles, mesmo antes da ressurreição dos mortos, que ainda estavam mortos, né? E do arrebatamento, a fim de que esperassem a completa redenção ou resgate da possessão que se daria, que eram aqueles que ficaram reinando em vida, né? Em espírito e verdade, bem como aqueles que dormiram em Cristo, que seriam ressuscitados. Então, o resgate da completa possessão se daria na ressurreição dos mortos e no arrebatamento, que o arrebatamento seria o quê? O encontro dos filhos de Deus, e que a natureza, Paulo, todos eles, Pedro, eles gemiam por esse dia, eles estavam ansiosos por esse dia. Vocês podem ler nas epístolas de Paulo tudo isso. Então, todos que morreram e os vivos aguardavam o cumprimento da promessa da vinda ou do dia do Senhor sobre os que estavam reinando em vida. Paulo fala, nem todos dormiremos. Vamos ler só os últimos textos. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer, completada o resgate, né? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes sempre e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 51 a 58, lemos aí para concluir esse tema. Apocalipse, primeira ressurreição. Vamos compartilhar. Quem não se inscreveu, se inscrevam. Aí deu legalzinho aí. Se não der o legalzinho, brincadeira, hein? Se não der o legalzinho aí, opa!
rejeitando a palavra da verdade. Amém? Então, agradecemos a todos, uma boa noite para vocês também. Não está terminado o culto, porque o culto permanece, que é o culto racional. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.